Jesus caminha sobre as águas. O tema geral desta passagem do Evangelho é a universalidade da salvação em conflito com a incompreensão dos discípulos. Os discípulos, dentro da mentalidade bitolada religiosa que eles possuíam, eles pensavam que a salvação era privilégio do povo escolhido, do povo de Israel. O primeiro versículo diz que Jesus obrigou os discípulos a entrar no barco. Isso significa que existia uma resistência dos discípulos. Por quê? Porque Jesus quer que eles atravessem do barco e vão para o lado oriental do lago de Genezaré. E eles não querem ir. Por quê? Porque lá é habitada por pagãos. E vocês conhecem todos aqueles tabus que os judeus têm em relação aos pagãos. O medo é de se tornar impuro. E pior ainda é que eles temem que Jesus vá lá também manifestar a sua glória. Lembre que Jesus tinha feito um milagre estupendo antes desta passagem, quando ele multiplicou os pães e os peixes. Aparece a barca sempre a imagem da igreja, entendida como comunidade cristã, e Jesus vai para o monte rezar. O monte é a evocação das bem-aventuranças, no monte em que Jesus anunciou sua mensagem de amor. É noite e Jesus está só. Faz uma ligação com a última ceia, especificamente no Monte das Oliveiras. E a solidão de Jesus não é tanto a solidão física, porque ele está cercado por uma multidão. A solidão de Jesus é espiritual. Os discípulos acompanham Jesus, mas não seguem seus ensinamentos. O vento que aparece no texto é a imagem da resistência dos discípulos ao convite de Jesus para andar entre os pagãos. O Evangelho diz que como eles não conseguiam voltar com o barco porque o vento era forte, então Jesus caminhou sobre as águas. Claro que a evocação da passagem do Mar Vermelho, do novo êxodo que vai se operar, que agora não é esse privilégio do povo de Israel atravessar o Mar Vermelho a pé enxuto, mas o novo êxodo é destinado a toda a humanidade. O temor dos discípulos é devido à mentalidade judaica enraizada nas suas mentes. Para eles é impensável que Deus possa também se manifestar como um homem. Por isso eles ficam apavorados em ver Jesus andando sobre o mar. Quer dizer, o livro de Jó dizia que Deus é aquele que caminha sobre as ondas do mar. Então, em Jesus está se manifestando a divindade. E eles, então, não compreendem como que seja possível Deus se manifestar num simples homem. A Jesus, para consolá-los, diz que eles não devem temer, porque ele usa a expressão eu sou, que lembrem-se que é o nome dado por Deus a Moisés na passagem da sarça ardente. Então, é o nome mais sagrado de Deus. Aí aparece a personagem Pedro. Sempre que aparece esse nome, é um apelido dele, o nome dele é Simão, é um apelido ambíguo. Ao mesmo tempo que denota rigidez, firmeza, mas também teimosia e a falta de sintonia com Jesus. Veja só como ele conversa com Jesus. Se tu és filho de Deus, não é assim que o diabo falou com Jesus no deserto? Pois ele usa a mesma construção frasal. Se tu és. Então, Jesus, mais uma vez aqui, Pedro está fazendo o papel do tentador. Pedro quer experimentar a condição divina, a experiência de também ser divinizado pela graça de Deus. Mas esta condição não é um status como uma honra concedida, mas ele está disponível apenas para aqueles que acolhem a mensagem de Jesus. Aí a imagem dele afundando
é o vento, a incredulidade, a oposição que ele tem. E depois Jesus o tira, que é, mais uma vez, a imagem do batismo que sempre ocorre, porque o batismo é o sacramento mais importante que tem, porque ele que vai conceder a todos a salvação. E aí também tem uma imagem bonita, porque Pedro foi chamado para ser pescador de homens. Aqui, ele que está sendo pescado. Lembre que pescar, o verbo usado é tirar do mar. O mar é a imagem sempre do caos, onde mora o Leviatã, o monstro, o Satanás. A condição divina não se obtém como um status, que foi dito anteriormente, mas ela se obtém pelo sacrifício do dom da vida, é o que Jesus vai passar, perseguição e a morte. A condição divina não é algo dado simplesmente por Deus. Precisa da contrapartida humana, dessa abertura da doação do homem. O Evangelho termina com uma adoração, que eles reconhecem então a divindade de Jesus, com a expressão verdadeiramente tu és filho de Deus. No texto original não aparece o artigo, isso é proposital, porque o filho de Deus vai evocar, vai fazer uma alusão do Messias triunfalista, filho de Davi, mas quando usa a expressão simplesmente sem o artigo, filho de Deus, se afasta dessa visão de Deus castigador, vingador, o Deus da tradição, aquele que odeia os pagãos. Então, deu para perceber que o tema geral do texto é a salvação universal, sem exclusão, que Jesus traz para a humanidade. Claro, aqueles que aderirem à sua mensagem.